Graças a paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquela pessoa está colhendo o que plantou. Aquela pessoa está tendo em sua vida exatamente o que ela merece. Quantos aqui já ouviu esta frase, ou estas frases, ou até mesmo já pronunciou uma delas em algum momento? Muito bem. Esta é, de certa forma, uma daquelas frases que a gente costumeiramente, durante toda a vida, escuta e, infelizmente, em muitos momentos, nós a repetimos. É aquela frase de herança. A gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, a gente escuta dos nossos amigos. E aí, muitas vezes, até sem querer, a gente fica repetindo estas frases. De certa forma, aos olhos humanos, olhando como humano, é aquela expressão que tem um certo fundo de verdade. É aquela expressão que, humanamente falando, ela não está errada. Normalmente, humanamente, as pessoas tendem a colher o que planta. Quem planta bondade, normalmente vai colher bondade, vai colher amizade, vai colher coisas boas em suas vidas. Quem planta esforço, naturalmente vai colher um resultado positivo por aquele esforço. Mas também quem planta irresponsabilidade, quem planta coisas ruins, humanamente falando, a tendência é colher também dores, coisas ruins. Até porque a vida é feita de consequências. Todos nós sentimos e sofremos consequências por aquilo que a gente, muitas vezes, faz. As nossas escolhas, na verdade, elas nos conduzem a certos caminhos e a colheita desses caminhos é inevitável. Inevitavelmente, a gente vai colher muito daquilo que a gente planta. Cedo ou tarde, a colheita normalmente vem. Mas será mesmo que quando a gente planta algo errado, será mesmo que aquele que semeou um erro, aquele que semeou pecado, aquele que semeou rebeldia, colhe, de fato, tudo isso de volta para si? Será que não existe histórias diferentes? Não existe resultados diferentes para essas situações? E eu já quero afirmar que sim. Porque é exatamente para pessoas dessa natureza que entra em cena a graça do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela tem o poder de interromper o ciclo da colheita que se merece. Preste atenção nisso. A graça do Senhor tem o poder de mudar a história e interromper o ciclo da vida de uma pessoa e fazer com que ela não colha aquilo que naturalmente ela merecia. E muito mais que isso, a graça do Senhor, ela tem o poder de plantar no nosso coração e no coração dessas pessoas que mereciam colher coisas ruins, um novo coração. Claro que, se fosse de fato, pela lógica humana, colhe-se
o que se planta, o apóstolo Paulo teria colhido muita coisa ruim em sua vida. Teria colhido um juízo terreno que talvez a gente nem conseguisse imaginar o quanto de dores ele teria colhido, o quanto de coisas ruins ele teria colhido. Claro que ele sofreu bastante como consequências também de muita coisa que ele plantou. Paulo foi aquela pessoa que perseguiu, que blasfemou, que foi violento, mas em um determinado momento ele foi alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor. E quando ele foi alcançado pela graça do Senhor, todo um ciclo de colheita que humanamente estava previsto para a sua vida, um ciclo de juízo eterno que estava também previsto para a sua vida, foi desfeito. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar rapidamente com a igreja e de refletir com a igreja nessa noite. Sobre essa graça que transforma vidas. Sobre essa graça que muda as vidas das pessoas que a encontram. E quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, a nossa vida é transformada. Como a graça do Senhor transforma o indigno, transborda sobre o pecado e faz aquele pecador que merecia tudo de ruim ser transformado em exemplo de vida. E aí, diante dessa introdução, nós gostaríamos de voltar agora o nosso olhar para o texto que foi lido nesta noite. Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, mais precisamente dos versículos 12 ao versículo 17. Esse texto, na verdade, é um testemunho de Paulo. É claro que ele faz parte de todo um contexto de orientação que Paulo estava fazendo ao jovem pastor Timóteo. Mas dentro desse momento de aconselhamento de Paulo a Timóteo através de uma carta, ele acaba trazendo um testemunho valioso demais para os nossos dias atuais. Extremamente importante para nós que já fomos resgatados pela graça do Senhor, no sentido de fortalecermos a fé que temos nesse Deus, e um testemunho extremamente importante para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ter um encontro direto com essa graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Nós enxergamos no texto que foi lido na devocional deste culto, um olhar para esse testemunho do apóstolo Paulo como um retrato vivo do que acontece quando a graça encontra o pecador. A gente viu no texto que Paulo mesmo não nega o seu passado. Ele repete, ele reforça para Timóteo quem ele era antes de se encontrar com a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz isso reconhecendo de uma forma muito humilde. E é justamente aí que a gente compreende como a graça funciona. Porque no olhar espiritual, no olhar cristão, a graça, ela não está focada no mérito. Ela não está focada no merecimento. Porque se eu perguntasse aqui, ou se eu pedisse para que nós, por algum instante, ou alguns instantes, fizéssemos uma autorreflexão e pedisse para que os irmãos pudessem fazer uma autoanálise, olhasse um pouquinho a sua vida passada, ou até mesmo a sua vida atual,
e em seguida eu perguntasse: quem de nós aqui somos merecedores da graça do Senhor Jesus Cristo? Nenhuma mão provavelmente se levantaria, porque nenhum de nós somos merecedores dessa graça. Não era apenas o apóstolo Paulo, que foi cruel, foi violento com o povo cristão, com os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós também não somos merecedores dessa graça. Portanto, a graça do Senhor Jesus Cristo não está focada no merecimento. Logo, a frase, colhemos o que plantamos, ou estamos vivendo aquilo que merecemos, não condiz com o olhar espiritual e com o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo com relação à nossa vida humana. E aí eu queria destacar aqui, como sempre faço, alguns pontos ou algumas lições entre as várias lições que podemos retirar desse pequeno trecho da carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu queria retirar algumas lições. E a primeira lição que a gente gostaria de extrair, a primeira reflexão, é exatamente sobre essa graça que alcança o indigno, o não merecedor dessa graça. E quando a gente vai para o versículo 13 do texto que lemos no início do culto, a gente vai encontrar Paulo dizendo assim: a mim, que anteriormente era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Mais uma vez reforçamos aqui o fato de que Paulo faz questão de lembrar quem ele era. Me chama a atenção, nesse texto, o fato de muitas vezes nós cristãos nos acomodarmos e, uma vez restaurado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esquecermos totalmente quem nós éramos. E eu percebo e aprendo com Paulo aqui que é importante para a vida cristã, para o fortalecimento da vida cristã, lembrarmos de quem nós éramos no passado. Mas não lembrarmos de quem nós éramos com o sentimento de culpa, mas lembrarmos de quem nós éramos para fortalecer em nós a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, porque é lembrando do nosso passado que nós conseguimos entender o quão poderosa foi a graça do Senhor nas nossas vidas. E o quão transformadora foi essa graça quando ela nos encontrou. E Paulo, que era um opositor, que era um perseguidor dos cristãos, não havia nada em sua vida que o tornasse merecedor da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas foi exatamente nessa condição de indignidade que ele foi alcançado pelo Senhor. Ou seja, aprendamos que a graça do Senhor não escolhe os merecedores, escolhe exatamente os miseráveis pecadores. Paulo estava indo na direção contrária do olhar do Senhor. Totalmente, uma vida totalmente contrária àquilo que o Senhor desejava que qualquer ser humano tivesse. Mas em um determinado momento ele foi interceptado pela misericórdia do Senhor. E em vários outros momentos ele declara isso. Quando ele escreveu aos Romanos, a carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5 da carta, no versículo 6 e 8, Paulo diz assim: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, deixa eu ler como a mídia está projetando, que os irmãos conseguem acompanhar melhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, por quem? Pelos
ímpios. Próximo verso. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Novamente, Paulo reforça o fato de que a graça de Deus é uma graça que transforma os fracos e os ímpios. Ela é específica exatamente para esse tipo de pessoas. A gente em algum momento já ouviu também alguém dizer, mas fulano passou a vida toda pintando miséria com todo mundo e agora quer ser santo. E agora está aqui, dando um de bonzinho. Mas isso é a pura verdade, porque a graça do Senhor vem exatamente para esse tipo de pessoa. É exatamente para isso, foi exatamente para isso que o Senhor derramou todo o seu sangue na cruz. Para que essas pessoas e nós, que nunca fomos bonzinhos também, pudéssemos ser transformados por esse amor incomparável. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, versículo 7, ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. Mais um texto bíblico que afirma que a graça de Deus, ela é acompanhada de compaixão e espera uma situação ou um resultado de arrependimento daquele que não merecia. O próprio Jesus trouxe uma fala registrada pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 19 do seu livro, versículo 10, dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar quem? Buscar e salvar o que estavam perdidos. O Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio buscar e salvar os que estavam salvos. Era até redundante todo o esforço dele. Ele veio buscar e salvar o que estavam perdidos. O que é que nós aprendemos aqui? Que a graça do Senhor, ela se faz presente nas nossas vidas, através do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Jesus é o movimento da graça direta na vida do pecador. E a você que está nesta noite aqui, ou que está nos ouvindo e vendo através das redes sociais, do canal do YouTube, ou que virá em algum momento, já que essas reflexões ficam gravadas no canal, você pode talvez até achar que a sua história é ou foi suja demais, que o seu passado foi um passado desqualificado, foi um passado errado. Mas nós entendemos que através desse texto de Paulo, o Espírito Santo de Deus diz para você, nesta noite, que é justamente por isso que a graça foi enviada a nós. E é exatamente para você, ou foi exatamente para você que teve um passado desse. Não é sobre o que você fez ou o que você está fazendo. Não é sobre como era a sua vida ou como a sua vida está agora. Estamos falando sobre o que Jesus já fez por você e o que a sua graça pode fazer na sua vida. Estamos falando de qual a transformação que a graça do Senhor pode fazer na vida do ser humano.
E para aqueles que já foram alcançados por essa graça, que já foi transformado pela misericórdia do Senhor, nunca esqueça que você não foi salvo porque era bom. Eu não fui salvo porque eu era bom. Eu fui salvo, você foi salvo, porque Deus é gracioso e foi gracioso para com você e para comigo. Que a gente nunca esqueça dessa verdade. E agora eu quero fazer a segunda reflexão com relação a esse texto. Nós vimos que a graça não escolhe os merecedores, mas escolhe os miseráveis. E aí talvez alguns ainda tenham uma dúvida e se pergunte: será mesmo que essa graça tem força suficiente para cobrir tudo o que nós já fizemos na vida? Ou cobrir tudo o que você está fazendo na sua vida? E aí Paulo responde isso de forma muito segura para Timóteo, no versículo 14 do texto. Ele diz assim: e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Queridos, a palavra transbordou aqui não é algo casual. Ela não está aqui por acaso. A graça de Deus, ela não vem sobre o pecador em uma medida controlada. Ela vem em uma medida abundante. E é uma abundância mesmo. É escandalosamente abundante como a graça do Senhor age na vida do pecador. Ela superou o tamanho da culpa de Paulo. Ela superou o sentimento de vergonha e o peso do pecado que o apóstolo Paulo tinha. Porque é preciso ter muita coragem, é preciso ter muita confiança de que foi transformado por essa graça para escrever um texto ou outros textos que Paulo escreveu, falando inclusive de quem ele era. Talvez muitos de nós não tenhamos essa coragem e preferimos muitas vezes esconder quem nós éramos. E Paulo faz exatamente o contrário. Ele diz: olha, eu não prestava. Eu era ruim. Eu era malicioso. Mas a graça do Senhor transbordou em minha vida. A graça do Senhor não chegou pequenininha. Não chegou em conta-gotas. A graça do Senhor chegou de uma forma abundante na vida do apóstolo Paulo. Queridos, o pecado é profundo em nossas vidas. Mas a graça do Senhor é muito mais profunda do que qualquer pecado que reine ou que se faça presente na vida do ser humano. E essa graça, ela não vem sozinha para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz que a graça transbordou sobre mim, mas transbordou como? Com fé e amor. É uma graça que não está só. Ela traz paz, ela traz fé, ela traz amor. Ela é uma graça completa. Ela é uma graça que preenche todos os espaços possíveis, ocupando todo aquele espaço que era do pecado. E ainda na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ainda no capítulo 5, o versículo 20 e 21, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mais uma confirmação do apóstolo Paulo de que a graça não é limitada. Ela não só vence o pecado, mas ela transborda sobre esse
pecado. E Paulo ainda, quando escreveu a sua carta aos irmãos que estavam em Éfeso, lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele coloca lá: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa graça que transborda, que é suficiente e que também é uma graça constante nas suas vidas. E aí, novamente, eu trago uma reflexão para você que talvez ainda não tenha tido o privilégio de conhecer essa graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa melhorar a sua vida quando muitos fazem. Já viu ou escutou alguém dizer assim: eu quero muito ser crente, mas tem algumas coisas na minha vida que eu preciso corrigir primeiro. Eu gostaria muito de ser crente, mas eu preciso primeiro parar de beber, porque assim, é muito forte a bebida na minha vida. Eu gostaria tanto de ser crente, mas assim, eu tenho uma mágoa que eu preciso criar coragem para primeiro resolver essa situação. Aí sim, porque é o seguinte: quando eu for crente, eu vou ser crente de verdade. E assim, quando eu me decidir, eu quero de fato ser um crente firme, e por isso eu preciso primeiro corrigir essas coisas erradas que estão na minha vida, para depois então eu tomar uma decisão. Sabe quando você vai ter condições humanas de resolver o pecado que reina na tua vida? Nunca. Nunca. O texto bíblico diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Já viu alguém morto ter condições de ação? Não. Só existe uma forma de que a nossa vida e os nossos pecados sejam extintos e a nossa vida seja reformulada, seja transformada. É através da graça do Senhor Jesus Cristo, porque somente ela transborda sobre o pecado. Somente essa graça é capaz de cobrir todo o pecado, de causar de fato uma transformação. Jamais, pela nossa força de vontade, nós teríamos condições de desfrutar dessa graça. Só o Espírito Santo do Senhor nos incomodando, mexendo conosco, que faz com que a gente abra o nosso coração e receba essa graça transformadora. Somente assim nós podemos ser transbordados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E para nós, que já recebemos essa graça, que fomos agraciados com tanto amor, deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível receber essa graça e sermos indiferentes a ela. É impossível o pecador ser transformado por essa graça e continuar vivendo uma vida indiferente. E Paulo deixa isso muito claro. Paulo fez questão de dizer por onde passou, o quanto essa graça o transformou. O quanto essa graça foi transbordante em sua vida. E o quanto essa graça pode e podia transformar a vida daqueles que rodeavam o apóstolo Paulo. E a nossa vida precisa ser uma vida que transborde essa graça. Como no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, na nossa forma de agir
e de pensar. A graça transformadora do Senhor Jesus Cristo precisa se fazer presente em nós. Nós estudamos isso hoje pela manhã na EBD. Nós precisamos sermos sal e luz. E eu explicava hoje pela classe, abrindo aqui um parêntese, eu explicava hoje para a classe na qual eu estava dando aula, a orientação do Senhor Jesus naquele sermão do monte, com aquela metáfora, não foi, você pode, você deve ser sal. E em algum momento, você também pode ser luz. A fala do Senhor Jesus Cristo foi, vocês são sal e luz. E eu dizia para a classe o seguinte, uma vez transformado, uma vez que recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, eu me torno sal e eu me torno luz. Não é opção, não é escolha. Uma vez transformado, eu sou sal e sou luz. A diferença está em qual medida eu sou sal e onde eu estarei como luz. Porque eu dizia também para a turma, que me ouvia hoje na classe da EBD, o sal, ele só é bom quando é usado na medida certa. Se ele não é usado, ele não serve. Se ele é usado numa medida acima do que deve ser usado, ele estraga. Mas o sal, quando ele é usado na medida certa, ele é um sal que preserva, que realça sabor, que funciona de fato. Então, quando nós recebemos essa graça transformadora do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos sal. Agora há a escolha de qual medida esse sal será na humanidade. De qual medida, em qual medida eu sou sal na sociedade. Isso depende de mim e depende do meu crescimento espiritual. Como está a minha vida? Em qual medida eu sou sal para essa humanidade perdida? Eu sou luz. Mas onde eu estou como luz? Eu estou debaixo da vasilha, como o Senhor Jesus Cristo salientou no seu sermão? Eu sou aquela luz que está acesa, mas já está escondidinha? Eu sou aquela luz que eu estou como uma cidade acima do monte, capaz de iluminar, de orientar e de guiar os caminhos daqueles que necessitam receber essa graça. Reflitamos sobre isso. Por último, terceira coisa que nós gostaríamos de destacar. Agora que nós entendemos que a graça alcança e transborda na vida daqueles que a recebem. Entendamos que a graça, ela é aquela que transforma, mas não transforma simplesmente. Ela é aquela que transforma de tal forma que faz com que aquela pessoa que era a pior se torne exemplo de vida. E os versículos 15 e 16 do texto, Paulo diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em alguma tradução está escrito ali, dos quais eu sou o pior. Paulo declara isso e ele continua dizendo: Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Que expressão extraordinária, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Aquele que teoricamente deveria colher o que plantou,
aquele que aos olhos do mundo teria toda a sorte do que não presta como merecimento, ele declara para aquele jovem pastor Timóteo, dizendo: o Senhor, a graça do Senhor não somente me alcançou, não somente transbordou em mim, mas me transformou. Eu que era o pior dos pecadores, eu que era o principal dos pecadores, agora eu sou exemplo para aqueles que serão libertos por essa graça. Paulo não esconde a sua autodefinição, mas veja o que Deus fez com o pior dos pecadores. Transformou em um exemplo vivo da salvação em Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual a maior propaganda do Evangelho que qualquer cristão pode fazer? A sua própria vida. Não existe propaganda maior do que o seu exemplo de vida transformada. É esse exemplo de vida que precisa ser mostrado. Eu refletia com a classe hoje pela manhã também, sobre a necessidade que nós temos. Nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto servos, transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo, dizer para o mundo que nós fomos transformados. A minha vida precisa ser uma propaganda desse Evangelho, porque foi assim com o apóstolo Paulo. Ao receber a graça do Senhor Jesus Cristo, ele tornou-se esse exemplo de vida que transformou tantas outras vidas e que transforma as nossas, que toca ainda nos nossos corações nesta noite. Porque esse texto foi escrito para Timóteo, mas hoje ele é para mim e é para você. Esse texto hoje ele não é para Timóteo. Ele foi em um determinado momento. O cano sagrado é para nós. O cano sagrado hoje é para mim e é para você. E o Senhor está dizendo para mim, dizendo para você nessa noite: seja exemplo de vida, seja exemplo para os demais dessa graça que alcança o pecador, que transborda o pecador e que transforma de fato vida e causa transformação de verdade. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ele complementa, sabe por que é nova criatura? Porque as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. A graça do Senhor Jesus Cristo na vida do pecador redefine a sua identidade. Muda a sua identidade. Eu não sou mais aquele Eliésio pecador que eu era. Agora eu sou um Eliésio transformado pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E essa também é a condição de todos os que aqui estão, que já foram transformados por essa graça. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como está a nossa vida diante desse favor que não merecemos que o Senhor nos deu? O que eu tenho feito com essa graça? Ainda, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, ou melhor, capítulo 15, e os versos 9 e 10, tem duas coisas que Paulo destaca nesses dois versículos, que ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. E aí depois ele vai dizer lá no final do texto: mas pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. Você é hoje o que é, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não é, o que você precisa ser, ou o que você gostaria de ser? Abra o coração para essa graça, que ela vai te transformar.
ela vai transbordar na tua vida. E você vai ter, de fato, uma nova identidade. Sabe por quê? Porque Jesus não quer apenas te perdoar. Jesus não quis apenas me perdoar. Mas Jesus quis me transformar. E Ele quer te transformar. Ele te perdoa e te transforma. O que Ele disse para a mulher adúltera? Alguém te condenou? Não, mestre. Então eu também não te condeno. Vai. E faz o quê? Não peques mais. Ou seja, vai e seja transformada. Tu eras adúltera até agora. A partir de agora tu foste alcançada pela misericórdia e pela graça do Senhor. E uma vez alcançado por essa graça, é impossível que sejamos a mesma pessoa. Queridos, queremos concluir. Já queria chamar a equipe, o Ministério de Louvor para cá. Queria concluir dizendo que, diante dessa reflexão, em que foi possível observar uma graça que alcança o indigno, uma graça que transborda além do pecado e transforma o pior dos pecadores em testemunho vivo. Diante de reflexões como essa, não há outra coisa a se fazer além de adorar. Adorar esse Deus. E Paulo termina essa parte do texto exatamente exaltando o caráter desse Deus que disponibiliza essa graça para nós. E eu acho extraordinário que Paulo, ele não celebra a si mesmo, ele não celebra a sua mudança de vida, ele não celebra a nova função que ele tinha em Cristo, mas ele celebra a graça de Deus que fez tudo aquilo possível em sua vida. E ele termina o texto que nós lemos dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Foi com essa doxologia, com essa exultação, que Paulo encerrou parte do seu discurso, ou melhor, parte do texto que ele escrevia para Timóteo. E a gente é possível perceber um reconhecimento desse servo do Senhor. Era como se ele dissesse: se hoje eu estou de pé, se hoje eu sou útil, se hoje sirvo ao Senhor, não é porque eu plantei algo certo, é porque Deus, em sua graça, decidiu me encontrar no caminho errado e me transformar. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa fala como servos do Senhor. Reconhecendo que se você não é mais o que você era, não é porque você mereceu, é porque a graça do Senhor te alcançou. E eu convido a igreja, nesse momento, a se colocar de pé, para que a gente possa encerrar essa reflexão, assim como Paulo fez, trazendo essa doxologia, trazendo essa exultação ao Senhor, que a gente encerre também esse momento de reflexão, declarando, exultando ao Senhor, por essa maravilhosa graça que Ele dispensou e tem dispensado a toda a humanidade. Cantemos com o grupo de louvor.